ter esse momento de palavra. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos continuando o nosso estudo no capítulo 6, dos versos 15 até o 18. Capítulo 6, verso 15 ao 18. Os slides estão na tela, né? Eu mandei para vocês aí, estão na tela? Estão aí? Recebeu aí? Quem está na transmissão que eu não vi? Ah, o Douglas, fala aí, beleza? Tudo bem? Então já está na tela já. Então vamos ler? Vamos ler então. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós. Te pedimos agora que o Senhor continue falando conosco. Tudo que já vimos e ouvimos nesse lugar, agora conduza-nos, Senhor, a Tua verdade. Que Teu Espírito Santo, que tem esta responsabilidade, nos conduza à Tua verdade, iluminando os nossos corações. Tira de nós toda distração, toda preocupação, que todas as vozes que queiram falar junto com o Senhor sejam silenciadas. Vozes da carne, vozes espirituais contrárias, de hostes malignas, sejam repreendidas no nome de Jesus. E que a Tua voz seja ouvida nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, qual é o título do nosso sermão? Está na tela, lá em cima. Escravos da justiça. Vamos lá, vamos falar junto, rapidinho. 2, 3, já. Escravos. Isso é muito importante, porque a gente era escravo do pecado. E a gente pensa assim, fomos libertos do pecado. Aí dá glória a Deus, aleluia, não é verdade? Só que quando você dá glória a Deus, aleluia, você pensa assim, então não sou mais escravo de ninguém. Não é verdade, eu não sou mais escravo do pecado. Mas o ser humano foi criado para estar debaixo do senhorio de alguém. E esse alguém é um só, é o nosso Deus. Então, a escravidão, olha o termo que eu estou usando. A escravidão do pecado foi encerrada, mas iniciou-se agora a escravidão, a servidão da justiça. E que justiça é essa que já conversamos aqui? Semana passada, 15 dias atrás, o Lucas pôde também trazer um pouco mais sobre isso, né, sobre a questão da graça, do pecado, se vamos continuar pecando, e nós vamos dar continuidade a isso aqui também. Quem produziu essa justiça que nos alcançou? Quem? Jesus, não é verdade? Foi Jesus que realmente foi justo. Foi Ele que obedeceu a Deus de forma perfeita. E nos deu condições de, nele, sermos aperfeiçoados e sermos, então, justificados. Por isso nós somos escravos da justiça. Somos escravos da justiça de Cristo porque somos, de fato, em outros textos da Bíblia, Paulo vai dizer, outros vão dizer, somos servos, escravos de quem? De Cristo. Amém? Então esse texto aqui, a gente está praticamente bem no meio, na verdade na terceira parte da carta de Paulo aos Romanos. Há 3 partes que a gente pode dividir, né? E a gente está na terceira parte, iniciando aqui a terceira parte. E no meio, nessa metade do capítulo 6, Paulo faz essa afirmação relacionada a sermos escravos da justiça. Ele está imaginando o quê? Ele está imaginando que uma pessoa poderia ouvir isso, e ele já se antecipa a uma pergunta que essa pessoa faz. O tempo inteiro na carta de Romanos ele faz isso, né? Ele imagina perguntas que alguém poderia fazer, que um judeu poderia fazer, que alguém poderia fazer para contrapor o evangelho, e ele já se antecipa com a pergunta e com a resposta na carta, né? Geralmente quem é professor faz isso, né? Quando está dando aula, ensinando um conteúdo, e aí ele fala assim, você pode me perguntar isso, mas a resposta é essa. Quer dizer, você já está se antecipando a pergunta com a resposta, e Paulo faz isso também aqui. E é interessante que ele faz alguns comentários, né? No capítulo anterior, por exemplo, ele fez uma declaração
muito importante, que provocaria reação aos judeus, né? Ele falou coisas do tipo assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No trecho anterior. Quer dizer, Paulo, ele sabia o que estava dizendo e estava provocando mesmo. Provocando para gerar também resposta. E é interessante porque essa expressão de estar debaixo da graça, estar debaixo da lei, ela não era muito comum naquele tempo dos judeus. Eles não tinham essa noção. E Paulo traz então essa noção de forma intencional para provocar reflexão. Tá bom, e o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que Paulo vai apresentar nesses 3 versículos justamente um conceito de que de fato o cristão ele é escravo de outro senhor. Ele sai da escravidão do pecado para ser escravo de outro senhor. Então a gente fala assim: poxa, Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus. É verdade. Nós somos filhos de Deus, tornados filhos de Deus. João vai dizer que deu-lhes, o Filho de Deus, o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados. Jesus é o primogênito, então são denominações. Nós somos ovelhas do Senhor, de Cristo, o Supremo Pastor. Nós somos, mas também nós somos servos. E servo aí não é apenas um empregadinho assalariado, servo é escravo. E a gente vai estudar isso aqui, porque ele vai comentar sobre isso. O que significa ser escravo? E por que é importante ser escravo do Senhor, e no caso aqui, escravo da justiça, e não ser escravo do pecado? Porque só é bom ser escravo se for de Deus. Qualquer outro tipo de escravidão, a princípio, ela não é boa. Esse é o sentido. Porque depende da capacidade bondosa do Senhor, do seu Senhor. Se o seu Senhor é bom, a escravidão, a servidão que você vai estar inserido, é uma servidão boa. Se o seu Senhor é mau, a sua servidão vai ser má. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria destacar, coloca aí na tela, por favor, próximo slide, depois do texto. Aí, isso. 2 princípios de vida, que a gente vê no versículo 15. São os termos que ele usa aí para provocar as perguntas dos judeus. Debaixo da lei e debaixo da graça. São 2 princípios de vida que ele apresenta. Então ele apresenta uma situação em que o ser humano está debaixo da lei, e ela tem uma realidade e uma consequência por isso, e uma outra situação quando ela está debaixo da graça, que ela tem uma outra realidade e situação. E vamos entender o que significa então estar debaixo da lei. Debaixo da lei significa viver sob as ordenanças, por exemplo, cerimoniais e civis de uma nação chamada Israel. E você está debaixo dessa lei, você está debaixo dessa orientação. Se você for um israelita, você tem que seguir leis. E a lei, no caso também, da religião judaica. Existem então ordenanças civis, ordenanças cerimoniais e morais. Que Deus ele deu para Israel através de quem? Quem foi aquele que trouxe as tábuas da lei? Quem foi? Moisés. Através de Moisés, e não apenas aquelas tábuas, muitas outras coisas, Moisés escreveu o Pentateuco, então você tem praticamente 600 leis ali aproximadamente, 600 preceitos que o povo de Israel deveria seguir. E Moisés então foi esse instrumento, esse legislador, ou esse instrumento da lei, e que na verdade o verdadeiro legislador é o próprio Deus, porque a lei é de Deus para o povo. Qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era alinhar aquele povo a ter um comportamento mais parecido com o caráter de Deus, mais parecido com o funcionamento do reino de Deus, que estava de certa forma ainda no contexto do Velho Testamento, distante deles, e precisava então desse norteamento, essa lei, mas não apenas do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de que aquele povo precisava ser constituído como povo, literalmente um povo, uma nação que deveria funcionar. Então a lei tinha essas orientações também, para que uma nação funcionasse, porque o projeto de Deus era através de uma nação, literal, um país ali, um povo, viria o Salvador, e aquele reino, que até então seria um reino político, um reino literal, do ponto de vista de um governo presente, político na terra, aquele reino seria transcendido também agora para um reino espiritual, através de Jesus Cristo. Então começou ali, com essa ideia da lei. A lei, obviamente, ela
e a gente já viu aqui Paulo falando, né, nesses estudos de Romanos que a gente tem feito, ela ressalta o que é pecado. Ela diz para o ser humano o nome do pecado. Ela fala para o ser humano, isso que você faz, isso que você faz, e que você sabe que é errado. Interessante que Paulo fala isso, que você sabe que é errado, tem nome e tem peso e tem pena. Então há uma categorização, há um código realmente legislativo, um código até diria penal no contexto aqui, para designar para o ser humano o que é pecado. E não que o ser humano não soubesse o certo ou errado, porque antes da lei as pessoas faziam coisas erradas e outras buscavam se corrigir e acertar. Mas é porque no contexto do ser humano as coisas ainda precisavam ser mais esclarecidas. É importante dizer que a partir do pecado do primeiro casal, Adão e Eva, e Paulo já citou Adão aqui para comparar com Cristo, a partir desse momento, o pecado que está no mundo torna o ser humano distante, afastado de Deus, e essa revelação de Deus precisava acontecer, e essa revelação de misericórdia, de salvação e de um plano redentor precisava acontecer. Começa em Gênesis 3,15, quando Deus promete, conversando com a mulher, com a serpente, com o próprio homem ali, dando a sua sentença de pecado. O próprio Deus garante ali uma promessa, a gente chama de proto-evangelho, o protótipo do evangelho. Gênesis 3,15, vai dizer que da semente da serpente, e qual é a semente da serpente? O pecado. O fruto da serpente é o pecado. Da semente da serpente e também da semente da mulher, haveria uma contenda ali. E dessa semente da mulher, que seria um ser humano, um homem, esse venceria a serpente. A serpente feriria o calcanhar e ele esmagaria a cabeça dessa serpente, esse descendente. Então havia já uma promessa. O povo tinha noção do que era pecado. O povo tinha noção que no mínimo o pecado é desobedecer a Deus, e tinha uma noção do que fazer. E Paulo vai dizer que todo ser humano, desde o capítulo 1, ele tem a lei dentro do seu coração, porque o ser humano é dotado do quê? Da imagem e semelhança de Deus. E ele tem uma noção também de quem? De quem é Deus. Quando ele olha para a natureza, para a criação, a gente que teve a oportunidade de ir naquele lugar do acampamento, a gente pôde se conectar com aspectos da criação que a gente não vê sempre. E isso nos aponta para Deus. Isso nos coloca diante de Deus. Isso revela claramente Deus. Então, beleza. Esse é o contexto. Então, estar debaixo da lei é pegar toda aquela noção que você tem, ainda tentando conhecer, aprofundar um pouco mais e dar nome aos bois. Não matarás, não furtarás, isso aqui é roubo, isso aqui é assassinato, isso aqui é adultério, isso aqui é idolatria, e assim por diante. Dar nomes às coisas. Não que já não fosse pecado, tem gente que tenta dizer isso, que antes da lei não era pecado, sempre foi pecado porque a lei está no coração. Mas agora fica com um detalhamento, tem nome para cada coisa, tem pena para cada coisa, tem jeito para resolver cada coisa. Então essa é a lei. E Paulo vai dizer que a lei, ela foi uma tutora para levar a gente para a graça, para Cristo. Ela nos conduz para Cristo, tenta nos moldar a um comportamento mais parecido, até o momento que Cristo chega e inaugura a nova aliança. Então isso é estar debaixo da lei. Mas a lei, ela não tem a capacidade de salvar. Porque se a lei tivesse a capacidade de salvar, o ser humano não precisaria de salvação em Cristo, até porque a própria lei moral de Deus está impressa no seu coração. Então a lei não tem capacidade de salvar, e Paulo fala isso. E o que a lei tem? Ela tem a capacidade de ressaltar o que é pecado, de mostrar se tu é pecador, e é muito, não é pouco não. É para isso que a lei serve, para dar uma arrumada na tua vida e para dizer que aquilo que não está arrumado é muito ruim mesmo e precisa de Deus. Isso é para isso que a lei serve. Então a lei não salva. Então como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento, se elas estavam debaixo da lei? Elas eram salvas pela graça, por meio da fé, como são salvas também nos tempos da nova aliança, pela graça por meio da fé. Como que a gente sabe disso? Porque a gente já estudou aqui. Quando Paulo vai falar de Abraão, vai dizer, ele vai citar Gênesis, e Gênesis vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão foi justificado porque creu em Deus. Então a salvação é pela fé. Que fé que eles tinham que ter?
A mesma fé que nós temos, só que um pouco diferente, no sentido de que nós cremos naquele que já veio e voltará. Eles criam naquele que não tinha vindo ainda. Beleza? Eles tinham que crer nisso. Esse é o sentido. E os judeus caminharam a sua história de altos e baixos, de tempo de juízes, tempo de profetas, tempo de reis, poucos reis bons, muitos reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, depois exílio, escravidão na Babilônia, e depois a Babilônia foi engolida por outras nações, até que chegou uma nação engolindo a outra, até que chegou o Império Romano, e Israel sempre foi escravizado até então. Só foi ser mais ou menos liberto como um Estado independente no século XX, se eu não me engano, 1948. É 48, gente, quem lembra? Quem estava vivo naquela época? 1948. Só ali Israel se tornou um país novamente independente. Desde os tempos anteriores ao nascimento de Jesus. Dos tempos ali de Daniel, do contexto da Babilônia. E então, toda essa história de Israel de altos e baixos mostra que eles precisavam de salvação e que cumprir ritos religiosos que eles faziam não resolvia muita coisa. Eram ritos para alinhamento daquela nação. Mas o que salvava mesmo era crer em Deus, para que isso fosse imputado como justiça na sua vida. E Paulo destrinchou isso aqui em Romanos, e eu fiz essa revisão para te situar aqui. Então tá bom, isso é estar debaixo da lei, é ser uma pessoa que não tem salvação na lei, porque a salvação só vem pela fé, mas a lei está te apontando no sentido do que está errado na tua vida, e está apontando para o modelo certo, ou seja, ela aponta para Cristo, que fez tudo certo. Ela é tutora e nos leva até Cristo. Agora beleza, vamos ver então o que é estar debaixo da graça. Está debaixo da graça. Paulo faz esse contraponto para mostrar que agora, com a graça revelada, manifesta plenamente através de Jesus Cristo, estar debaixo da graça é uma maneira, como o termo mesmo diz, gratuita, de graça, e misericordiosa, né? É um termo, uma maneira de aplicar a redenção na vida do ser humano, em que ele não precisa realizar nada para conquistar, porque quem foi que realizou? Jesus. Estar debaixo da graça é estar sendo alvo de bênçãos espirituais, e a maior delas é a salvação, a redenção, a transformação de uma velha criatura a uma nova criatura, a uma criatura que era escrava do pecado, agora para ser livre do pecado e assim escrava e serva de Deus, e também da graça e da justiça. Então é uma obra que leva esta pessoa, sem ela fazer força, para isso, para mudar de status, a um status de liberdade, mesmo ainda sendo escrava. Porque enquanto somos escravos da graça, da justiça, escravos de Deus, é que de fato nós somos livres. Quem tenta ser livre de tudo, se é que fosse possível imaginar isso, livre de tudo, eu sou livre do pecado, quero ser livre do pecado. Eu quero ser livre de Deus, que eu não quero ninguém mandando em mim. Eu quero ser livre da lei, da Bíblia, da graça, de tudo, eu quero ser livre. Não tem como ser livre de tudo. Esse conceito que é ensinado de liberdade é um conceito mentiroso e falho, que não funciona na prática. O ser humano ele não consegue ser livre de tudo, porque quando ele se liberta, tenta se libertar da graça, do que for, de Deus, das regras. Quantas pessoas a gente conheceu, e uma delas eu lembro aqui agora, que passou anos na igreja, aprendendo sobre Deus, sobre o Evangelho, e depois disse assim: por anos eu fui castrada, e era mulher falando, castrada, e agora sou livre. Não foi. Sempre foi escrava e agora se afundou mais. Porque quando o ser humano tenta se libertar do pouco que tem de Deus nele, aí que ele fica escravo. Aí que ele fica escravo. É o que a gente vê aí fora, as pessoas querendo ser livres de tudo. As pessoas querendo tirar da nossa sociedade preceitos que ainda subsistem, resistem na sociedade, que são da Escritura, do Evangelho, que tornam a nossa sociedade melhor, faz a nossa sociedade ser um pouco menos complicada. O Código Civil está sendo refeito aí, o pastor comenta sempre, a mudança do conceito de família, casamento e tudo isso, fora outras coisas que já foram removidas e já em outros contextos. Essas coisas estão saindo da sociedade, e a sociedade diz que está se tornando livre, e quando você olha, ela está cada vez mais o quê? Escrava do pecado.
O ser humano que quer ser livre, ele não pode querer ser autônomo. O ser humano não foi criado para ser autônomo. Autonomia, lei, norma. Ele não é o dono da sua própria norma, da sua própria lei. O ser humano foi criado para estar debaixo da lei. E qual lei? Agora a lei da graça. A lei da justificação. Escravo da justiça. Ser escravo da graça é ter toda aquela realidade da lei que apontava para a gente e nos condenava, agora como algo que aponta para Cristo e nos aprova em Cristo. Isso é ser escravo da graça. É preciso ser escravo de alguém. Melhor dizendo, é preciso ser escravo do único que pode ser Senhor, que é o único Senhor, Jesus Cristo. E aí o segundo ponto, sistema de escravidão. O que Paulo vai falar nesse versículo aí? Não sabem que quando vocês, verso 16, se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Porque ele está fazendo o seguinte, ele está trazendo aqui agora o conceito do Império Romano. E o Império Romano tinha essa noção de escravidão voluntária. Tinha níveis de escravidão. A gente, por ser um país mais novo, a gente tem um conceito de escravidão, que é o conceito dos afrodescendentes que vieram para o Brasil, e teve aquela coisa toda, que tem uma mistura de racismo e tudo mais. Não é isso, o conceito de escravidão ele é anterior a tudo isso, e por isso que a gente não pode necessariamente dizer que toda a escravidão é ruim. Não é toda a escravidão que é ruim. A escravidão que houve no Brasil, provavelmente, a maior parte do que é dito deve ser verdade, né? Então, foi péssimo, foi horroroso. Não é verdade? Agora, existem escravidões e escravidões. Por isso que a Bíblia usa esse termo. A gente, às vezes, lê o termo escravidão, e o termo é escravo mesmo, a gente traduz, às vezes, como servo, mas é escravo, e a gente acha que escravidão é ruim. Na verdade, não é ruim. Porque haviam pessoas, por exemplo, e numa sociedade que tinha uma outra forma de organização, imagina o Império Romano, que tinha uma outra forma de se organizar como nação. E pessoas que moravam na rua, pessoas que não tinham muito recurso, como tem até hoje, até mesmo na nossa sociedade atual. Geralmente, na nossa sociedade, a gente orienta para ir para uma casa de repouso, uma casa de um abrigo, depois ajuda a pessoa a sair daquela condição, etc. Como é que era resolvido isso no tempo, por exemplo, dos romanos? Era resolvido da seguinte forma: aquela pessoa, ela já não tinha vida, ela era entendida como alguém que não tinha vida, e se ficasse na rua, morreria. Então a regra é o seguinte: nós salvamos a sua vida, e você não é mais dono da sua vida, você serve a alguém, é escravo de alguém. Não um escravo que fica na senzala e que é chicoteado. Por isso que Paulo, quando fala de obedecer a seus senhores, ele está falando dos servos, dos escravos. Ele não está falando do quilombo, sei lá, da senzala, ele está falando de um funcionamento que não necessariamente era ruim, não necessariamente. Dependia do Senhor, se o Senhor era bom ou mal. Mas a ideia era que ele fosse um Senhor bom, que cuidasse daquela pessoa, senão ela morreria. E essa pessoa seria grata por toda a sua vida. Porque sem aquele Senhor, ela morreria. Esse era o conceito de escravidão, e esse é o conceito de escravidão que a Bíblia nos apresenta. E outra coisa, aquelas pessoas, elas escolhiam, muitas delas escolhiam ser escravas para poder viver. E não é isso que a gente faz? Quando se entrega para Jesus, a gente não escolhe ser escravo de Jesus para receber a vida. A gente é como pessoas que estavam na rua, perdidas, caídas por causa do pecado. E há um Senhor bom, que de fato Ele é um Senhor e nos torna escravos, mas um Senhor tão bom, que não nos chama só de servos, chama também de quê? De amigos, e nos torna filhos. Esse tipo de escravidão. A escravidão, na verdade, aqui é o sentimento e o senso, o entendimento de que a vida não é sua, a vida é do seu Senhor. Você não tinha vida, você não tem direito a nada, e o que você recebeu foi de graça, e é muito, você está no lucro. Essa é a ideia aqui. Pegou a visão? Todo mundo entendeu? Quem dormiu, dormiu, mas quem acordou, entendeu? Beleza. Então vamos lá, terceiro e último ponto. Mudança de padrão. No verso 17 e 18, Paulo, depois dele mostrar, por exemplo, no verso 15, o que ele mostrou no verso 15 para a gente não se perder? Ele mostrou o princípio de estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. No verso 2 ele explica esse funcionamento da escravidão.
de que ele dá uma explicação como funcionava a escravidão para que as pessoas ali, os romanos que fossem ler ali, os membros da igreja que fossem ler a carta, entendessem que eles são escravos da graça, escravos de Cristo, escravos da justiça, e dessa forma, que escolheram servir ao Senhor e não tinham a mesma opção, senão morreriam a morte eterna. E aqui então, nesse terceiro ponto, Paulo apresenta essa mudança de padrão. Quem agora muda de tipo de escravidão, muda de senhor, troca o seu status de escravo do pecado para escravo da graça, escravo da justiça, escravo de Cristo. Essa pessoa tem uma mudança de padrão. Então esses versos 17 e 18 mostram isso, veja. Mas graças a Deus, e ele glorifica a Deus que isso acontece, essa mudança de padrão, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer. A mudança de padrão está aí. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês não obedeciam. Agora que vocês já não são mais escravos do pecado, embora tenham sido no passado, mas agora não são, vocês passaram a obedecer. É a mudança de padrão de quem é escravo de um senhor mau, o pecado, para o escravo agora de um senhor todo bom, que é o escravo da graça, o escravo da justiça, o escravo de Cristo. Então veja, aí ele diz assim, passaram a obedecer de coração. Não é de coração na sua sinceridade, é de coração porque o seu coração foi transformado. Porque o mundo aí fora tem um monte de gente sincera. Sincera para continuar no pecado. A sinceridade aqui, o de coração aqui é um novo coração, transformado. E aí, um coração transformado na forma de ensino que lhes foi transmitida. Que forma de ensino? O Evangelho. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim capacitando a cumprir a lei em Cristo. Aí veja. Verso 18 para completar aqui. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa é a conclusão. Vocês ninguém vai deixar aqui de ser escravo. A gente vai deixar de ser escravo de um senhor que é mau. A gente já deixou, né? E agora a gente é escravo de um Senhor que é todo amor e bondade, justiça e perfeição e santidade. E esse texto aqui, ele é um exemplo, inclusive, de como compreender, para o pessoal que gosta aí, os calvinistas e os arminianos, como compreender essa relação que há entre a soberania divina de Deus e a responsabilidade humana. Aqui elas aparecem juntas. Deus, a gente vê claramente aqui que Deus nos entrega ao Evangelho, à doutrina, e vai moldando os nossos corações, e nessa entrega que Ele faz da gente ao próprio Evangelho, nossos corações são moldados e nós adquirimos a capacidade de responder em obediência de coração. É o que está aqui. É a responsabilidade humana, obediência, e a ação divina, que é expor o ser humano ao Evangelho. A ação humana e a soberania divina, elas têm que coexistir. Elas não são só de um lado ou só do outro, ou desequilibradas. Elas coexistem. Parecem que estão em disputa. Quando o homem quer ser livre, parece que Deus tem que ser menos soberano. E quando o homem quer ser, ou quando a gente quer defender a soberania de Deus, precisa que o homem não seja livre. E não é verdade. O homem, ele é livre o suficiente. E Deus é também soberano o suficiente. Em outras palavras, Deus é todo soberano e o homem é totalmente livre, porque liberdade do universo que Deus criou é liberdade limitada em Deus. E aí, a gente vê claramente aqui então que quando essas duas vertentes caminham juntas, e elas caminham dessa forma, Deus então Ele está realizando o seu plano em nós e através de nós. Então separar esses conceitos de divindade, soberania divina e humanidade, responsabilidade humana, liberdade humana, separar essas duas coisas leva aos extremos problemáticos. Que extremos problemáticos? Quando você defende a liberdade humana, você está dizendo que Deus não é soberano. E quando você ressalta demais a soberania, você está dizendo que o homem não tem liberdade para fazer uma escolha. E a Bíblia defende as duas coisas. As duas coisas estão lá. E essa briga que tem aí há milênios, ela é porque um puxa para um lado, o outro puxa do outro. E como é que vai ser a solução na glória? Isso que só vai ter solução na glória.
é encaixar coisas que a lógica humana não consegue encaixar. Só lá mesmo que vai ser encaixado isso. A gente pode fazer exercícios aqui, filosofias aqui, aprofundar um pouco. Existem trabalhos escritos muito bons que ajudam a dar uma arrumada de 80% nessa disputa. Mas ainda vai ter uns 20% de tensão, que só vai ser totalmente resolvido na eternidade. Bem, isto posto, o que a gente aprende para sair daqui com algum aprendizado na nossa vida? Pode passar. Primeiro ponto, pode passar. Vai chegar lá. Isso. Primeiro é o que eu já estou falando. A soberania divina e a responsabilidade humana, elas precisam ser bem compreendidas. Um jovem, um adolescente que compreende a palavra de Deus, ele entende o quanto ele é livre, mesmo quando ele se vê sendo escravo da justiça, o quanto ele é livre e ao mesmo tempo o quanto Deus é soberano. Deus é totalmente soberano. E quanto mais Deus é soberano, mais ele é livre. Essa é a ideia. O homem é totalmente livre. Em que sentido? Na medida que ele está debaixo da soberania total de Deus. Quanto mais Deus for soberano, quanto mais nós entendemos e compreendemos essa soberania, mais nós somos livres nele, presos a ele, porque é só nele que temos vida. Ele é a fonte de vida para nós. Então, talvez aqui muitos começam a descobrir, né? Talvez você aqui, a fé, a doutrina, a gente chama de fé reformada, ou doutrina da graça, ou outros termos conhecidos, você começa a ter contato com o evangelho verdadeiro, e ficam meio confusos para relacionar esses conceitos, né? E podem se perguntar assim, quem deve dar o primeiro passo para a salvação? Porque às vezes eu vejo o pastor chamando para ir lá na frente. Então parece que eu que tenho que dar o primeiro passo. Às vezes eu vou numa outra igreja e o pastor não chama ninguém para ir lá na frente. Então quem dá o primeiro passo? Sempre vai ser Deus, né, gente? Porque a salvação vem de quem? Quando você está indo lá na frente, é porque algo aconteceu antes. E se tu não for lá na frente, você foi em algum lugar, falou com alguém no cantinho, não sei como é que você manifestou a sua percepção, a sua fé, sua compreensão do evangelho. Mas o fato é, quando você responde, você está respondendo, você não está iniciando uma conversa, você está respondendo a algo que foi dado para você. E o que foi dado para você é o evangelho. Então quem é o que dá o primeiro passo, gente? Deus. A salvação pertence ao nosso Deus. Então, não se preocupe de ir livremente lá na frente. Se alguém te chama lá na frente, você vai lá na frente. Eu aceito Jesus. E esse termo aceitar Jesus, que a gente aprendeu a falar e por aí, né? A gente só aceita Jesus porque ele nos aceitou primeiro. A gente só ama a Deus porque ele nos amou primeiro. Está na Bíblia. Mas a gente fala. Fala, sabe por quê? Fala porque a Bíblia permite a gente ser livre. E a Bíblia, Deus não vai deixar de ser soberano porque você falou eu aceito a Jesus. Porque você só pode aceitar Jesus porque ele te aceitou primeiro e te deu oportunidade para isso, não é verdade? A gente não tem que ter problema com isso. A gente tem que ter problema é quando as pessoas, de fato, elas acham que elas são melhores do que Deus. Elas acham que elas vão dar uma chance para Deus. Deus está precisando de você. Deus está à porta, porque está na Bíblia, ele está à porta. Não tem nada a ver aquele texto, nada disso. Eis que estou à porta e bato e quer morar no teu coração. Aí começa a viajar. Ele não quer morar no teu coração desse jeito, como se ele não tivesse casa. Ele não é um sem-teto procurando um abrigo. E você é um poderoso que tem uma mega mansão, está decidindo ainda se vai abrir a porta para ele. Não é isso. Tá certo? Até porque esse texto está falando para a igreja. É para a igreja que decidiu jogar fora o evangelho e passar a viver outra coisa. Nesse sentido, a gente, como igreja, põe Jesus para fora do templo. Aí, o que o texto está dizendo é que Jesus está à porta, querendo voltar para onde ele tem que estar. Dentro do centro da igreja. Agora, no teu coração, ele não é posto para fora. Você não consegue nem trazer ele para dentro. Você não consegue nem entender como que funciona o seu coração. A Bíblia diz que só ela mesma, a Escritura, consegue compreender e revelar quem é a gente. Então, na verdade, Deus, ele não é tão assim educadinho, não. Quando o Evangelho vem, o Evangelho é como um leão. O Evangelho, lembra que eu falei aqui já, é o poder de Deus para a manifestação, para a salvação de todo aquele que crê. É a maior manifestação de poder. Não é a ressurreição de mortos, Lázaro que ressuscitou e muitos outros na Bíblia. Isso é muito maravilhoso. A maior manifestação de poder é a transformação do pecador. Qualquer pecador, você era um, eu também.
em agora uma pessoa escravo de Deus, escravo de Cristo, escravo da graça, redimido, regenerado. E essa maior manifestação de poder vai ficar batendo na porta pedindo para entrar? Você acha? Tu acha mesmo? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus falou o que para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Jesus não ficou, ei, dá licença, deixa eu ver se, tem como eu entrar aí no sepulcro, ver se consigo tirar você? Foi isso que Jesus fez? Quando Jesus morreu e quando acontece isso, houve uma manifestação de sinais. Muitos outros mortos ressuscitaram. Você viu alguns anjos indo lá no sepulcro, chamar eles, ei, tem como você levantar, acordar só um pouquinho para fazer um negócio aqui para gente? É assim que o poder de Deus se manifesta? Deus é soberano. E se o poder de Deus se manifestar na sua vida, ele não vai ficar batendo em porta nenhuma, porque teu coração não tem porta. Teu coração, na verdade, é de pedra. O coração do ser humano é de pedra. E ele é transformado em um coração de carne, segundo a profecia do Velho Testamento. Não tem pergunta, dá licença, eu posso entrar aí? Não tem essa pergunta. Deus é soberano. Só que você livremente ouviu o evangelho e decidiu. Só que quando você está fazendo isso, Jesus já arrombou teu coração e já te ressuscitou. É simples assim. Então as duas coisas acontecem. Amém? Que nós possamos entender isso e nunca nos confundir sobre isso. É como está em Filipenses 2, 12 e 13. Vou ler aqui para vocês. Olha que legal. O próprio texto de Filipenses dá essa harmonia das duas percepções, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Paulo fala assim, logo no finalzinho do versículo 12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele está falando para a igreja assim, ajam como quem foi salvo. É responsabilidade de quem? De vocês. Aí tu pensa, pode deixar, é comigo, igual o Pedro fazia, né? Pedro fazia assim com Jesus. Maneira nenhuma, hein? Eu vou resolver. Aí vem o 13, para baixar a bola de quem é assim, né? Aí o 13 fala assim, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então não tem esse negócio, deixa comigo. Por quê? Porque quando você fizer, deixou comigo, e tu fez aquilo tudo ali, qual é a maneira? Você fez daquele jeito, deu tudo certo. Mas quem fez? O verso 13 vai dizer, quem fez o querer e o realizar? Foi Deus. É como Jesus falou em outro texto, quando você fizer tudo certo, tira onda não. Só fala que você é um servo inútil, que não fez mais do que sua obrigação. Até porque você não saberia nem fazer isso. A verdade é essa. Então você é livre sim. Você é livre para deixar Deus ser soberano e governar a sua vida. Essa é a ideia, tá? Segundo ponto, que a gente possa viver debaixo do domínio da graça. A gente tem que estar debaixo de alguma coisa. Debaixo do senhorio de alguém. E a gente não consegue ser autônomo, como eu falei. A gente precisa estar debaixo de alguma lei. E agora nós vivemos debaixo de uma lei. Uma lei que foi totalmente revelada pela graça. A gente é escravo da graça, escravo da justiça. A gente pode e deve recorrer à graça nos momentos de tentação. Lembre-se disso. Viver debaixo do domínio da graça é um domínio que te governa, que te controla, que te afasta do pecado, que te tira do caminho mal. Não adianta nada, eu sou livre, Deus é soberano, e a gente vai levando nada. A gente vai ter que se afastar do pecado. A gente está sendo governado por um rei que não peca e não quer que a gente peque. E não vai aceitar a gente pecar. E providenciou, inclusive, perdão para a gente. E providenciou, inclusive, um meio para a gente confessar pecado. Sim ou não, gente? Se confessares os vossos pecados, não é isso? Ele é fiel e justo para perdoar pecado, purificar de toda injustiça, não é isso? Então, é só fazer isso. Mas se eu não lembrar de pedir perdão, Jesus já te perdoou, meu irmão. Você só tem que confessar o que você lembra, porque você nem tem capacidade de confessar tudo que você faz de errado. Tu não tem capacidade nem de entender todos os pecados que você cometeu na tua vida. Só quem sabe isso? A Escritura, que é o árbitro, o Espírito Santo, o Senhor. E como que você, depende de eu confessar, depende de nada, depende de Cristo. E depende de você ser obediente. Ou seja, identificou o pecado, confessa. Não identificou, não é porque não pecou, não é porque tu não conseguiu entender. Porque tu não tem mente para alcançar tudo que é pecado na sua vida. A Bíblia sabe o que é, mostra o que é, mas você nem sempre consegue compreender tudo. Na verdade, nós já temos o perdão em Cristo, desde o dia que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Melhor dizendo, desde o contexto de Apocalipse, em que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como é que eu entendo tudo isso? Não entendo, eu creio, porque isso não tem lógica totalmente. Parcialmente tem lógica, a outra parte deixa para a eternidade, para quando você tiver um corpo glorificado, provavelmente vai ter um cérebro glorificado também, para entender isso tudo. Então primeiro você crê, confia. Lembrou do pecado? Lembrou? Por que tu lembrou? Porque o Espírito Santo te mostrou.
Então confessa. Não lembrou? Eu estou livre do pecado, estou sem pecado. Mentiroso, a Bíblia fala, quem está sem pecado é mentiroso. Tu não está livre do pecado, você só não lembra e não tem mente para alcançar. Mas pode ficar em paz, porque Jesus morreu por todos os pecados que você já cometeu e ainda vai cometer. Tá bom? Mas a nossa responsabilidade é se afastar do pecado. Obedecer o nosso domínio, que é o domínio da graça e da justiça. Terceiro, para isso, se pecar, devemos nos arrepender e perseverar. Então, se a gente cai no pecado, a gente tem que lembrar que ainda é pecador, mas também é servo de Deus. E a gente tem que se arrepender e tem que pedir perdão ao Senhor, conforme eu já falei aqui, e voltar para o caminho da justiça, confiando na graça de Deus. E por último aí, devemos sempre revisar, refletir e agir. Aquele que está de pé, Paulo vai dizer o quê? Cuide para quê? Não caia. Faça a sua reflexão sempre. Porque Deus está querendo sempre revelar o que está de errado na sua vida para você ficar mais parecido com Jesus. Não tem um dia que Ele não queira te aperfeiçoar. Talvez você precise se entregar mais, ficar menos distraído com as coisas da vida, mais atento a Ele, para que de fato você consiga refletir nessa questão do pecado e agir como um servo dele, um servo que é verdadeiramente livre, livre daquilo que é ruim, livre daquilo que é mal, e totalmente livre quando é escravo do Senhor. Para concluir, foi meio corrido hoje, mas não tinha como não ser corrido, mas eram poucos versículos, né? O que eu posso dizer é que é um privilégio a gente ser chamado filho de Deus. A gente é escravo de Deus, mas também é filho de Deus. Existe um ditado popular, um jargão popular aí fora que diz que todo mundo, afinal de contas, até assim que é o termo, né? Afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Afinal de contas, está errado isso. Na verdade, não é todo mundo que é filho de Deus. Nascemos para ser filho de Deus. O pecado interrompeu essa filiação. Jesus Cristo recuperou isso. Quem está em Cristo é filho de Deus. Quem não está em Cristo, lamento dizer, mas não é filho de Deus. Mas pode ser, se entregar sua vida para Jesus. E ser filho de Deus é justamente isso. É ser filho de um rei. É alguém que vai reinar. É alguém que, de certa forma, é um príncipe, uma princesa. Mas ao mesmo tempo é escravo. Porque não é dono da própria vida. Não tem direitos. Não tem linhagem real. Não tem. Então sou o quê? Um bastardo? Não. Somos filhos legítimos. Mas não temos nada a exigir. Temos que agir como escravos. E com alegria. Porque esse Senhor, Ele é muito bom. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos resgatar. Mas Ele fez isso. Porque Ele nos amou. Ele não tinha nada. Quando Ele olhou para a gente, não tinha nada que atraísse a atenção dEle. Nada que você faça hoje pode atrair a atenção de Deus. Você pode cantar muito bonito, tocar, dançar, pular, recitar versos, falar melhor do que muita gente. Nada disso. Sensibiliza o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então um coração quebrantado, de certa forma, isso sim sensibiliza o coração de Deus. Mas como é possível ter um coração quebrantado? É alguém que obedece. E como pode obedecer? Como alguém pode ser obediente? É alguém que foi transformado, é alguém que foi tornado escravo da graça, alguém que foi escravo daquele único que obedeceu, Jesus. Nem sempre você vai obedecer, mas Deus é tão bom, que mesmo que você não consiga obedecer todas as vezes, mas está se esforçando, porque tem que se esforçar. Ele quer ver se tu está se esforçando. Mas mesmo que você não consiga obedecer todas as vezes, Ele não olha para isso, Ele olha para o que Jesus fez. Isso que é amor. Isso é que é amor. Esse é o padrão de justiça de Deus. Ele puniu aquele que não merecia ser punido, para salvar aquele que tinha que ser punido. Alguém pode dizer, eu acho isso injusto. Claro, porque você ainda está pensando com a cabeça e o coração de alguém rebelde. A justiça de Deus não é olho por olho e dente por dente. A justiça de Deus é graça e salvação, transformação. Amém? Que a graça do Senhor, então, possa nos capacitar para viver como verdadeiros servos de Deus
refletindo todo dia a justiça dele e o amor para todo mundo que a gente encontrar, para as pessoas que a gente encontrar. Que Deus possa usar você a ser aquele que vai multiplicar a justiça de Deus, a partir da sua obediência, e isso alcançando outras pessoas. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé, vamos concluir o nosso culto. Pedir para o pessoal se organizar aí para a gente concluir. Passamos 10 minutinhos do nosso horário. Mas eu queria dizer para você, não saia daqui sem fazer um acerto de conta com o Senhor. O Senhor, Ele quer que você esteja alinhado com Ele. Ele quer que você, de fato, não tente viver a sua vida como se ela fosse sua, porque ela não é. O Senhor não quer que você saia fazendo as coisas e decidindo as coisas como se você fosse senhor da sua vida. Você não é, você de fato não é. Deus não quer que você celebre uma liberdade que é mentirosa, uma liberdade que julga ter liberdade contra o mal, mas só se afunda no mal, porque para ter liberdade contra o mal tem que se apegar ao bem, e o bem não está em nós, o bem está em Cristo. Quanto mais você está escravo e preso em Cristo, mais livre você é do mal e do pecado. Que você possa entender isso, que você possa entender como Paulo. Nós fomos chamados para ser escravos de uma escravidão muito boa, de uma escravidão maravilhosa, de uma escravidão que tentam, pessoas que não conhecem a Bíblia ou não acreditam na Bíblia, dizer que a Bíblia defende escravidão. A Bíblia não defende a maldade que aconteceu nas escravidões na história humana, mas a Bíblia defende uma única escravidão, a única que é possível, uma escravidão debaixo de um Senhor que é todo bom, que é todo amor. Se de fato a escravidão, qualquer tipo de escravidão que você vê por aí é ruim, e é mesmo, quer dizer que só existe uma possibilidade para você, Deus. Qualquer outra tentativa de ser livre só te torna mais escravo. Quer ser livre do Senhor mal? Quer ser livre de você? Quer ser livre do pecado? Quer ser livre de todo mundo que apoia o pecado? Seja escravo de Cristo, seja escravo da graça. Diga para ele: eu não tenho mais vida. É como o próprio Paulo falou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É entender que para nós morrer é lucro mesmo, e o viver é Cristo. E o que passar disso, joga fora. Joga fora. A música que a gente cantou, a gente vai terminar o culto cantando ela de novo. Que a gente possa dizer: Senhor, eu já tentei beber de todo tipo de água, que nunca matou minha sede, mas só tem um que mata a sede, que tem a água da vida. É aquele que tem graça, é aquele que tem justiça, é aquele que tem amor, o verdadeiro amor. É aquele que pode ser meu Senhor e eu posso ser escravo, e ainda assim vai ser bom. Queria convidar você, quando cantar essa música ao final do culto, você faça a sua dedicação de vida ao Senhor, e arruma logo a tua vida, porque Deus quer usar você para alcançar outros também. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por esse momento que tivemos aqui, da tua palavra que foi pregada, de momentos de louvor que tivemos, momentos de comunhão e alegria. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos e te agradecemos por tão grande amor, tamanha graça que nos alcançou. Obrigado por essa escravidão, santa escravidão. Quando tentam dizer que todo tipo de escravidão é ruim, e é mesmo, o Senhor é tão soberano e perfeito e bom que até a escravidão no Senhor é a melhor coisa que tem. E o nosso desejo é ser como Paulo, que diz que é teu escravo. Nós somos teus escravos, teus servos, escravos da tua graça, escravos da tua justiça, porque sem ti nós estamos mortos, sem ti nós somos escravos da morte. Conduz, Senhor, os nossos corações a um lugar de descanso quando somos teus servos
escravos que são levados a obedecer a tua palavra para o nosso próprio bem e para a tua glória. Não permita, Senhor, que nos desviemos. Não permita, Senhor, que tentemos ser livres, porque já somos livres. Não permita, Senhor, querer fazer como alguns que passaram pela igreja e disseram que agora era castrado e agora sou livre. Não, não. Éramos mortos em delitos e pecados, éramos escravos, não sabíamos discernir a mão direita da mão esquerda, não sabíamos a direção, não conseguíamos enxergar meio palmo à nossa frente. E o Senhor abriu os nossos olhos e ouvidos, nós ouvimos a tua voz e reconhecemos o pastor. Fomos transformados à nossa volta, mais gente surda e cega talvez, mas nós ouvimos. E não foi porque temos um bom ouvido, mas porque o Senhor, a tua graça invadiu o nosso coração. O teu Espírito não pediu licença, porque nem licença nós damos. O Senhor entrou e rasgou o nosso coração, não pediu licença e tomou para si a nossa vida, para que pudéssemos ser livres. Portanto, Senhor, a nossa oração é de gratidão e de entrega, e dizemos: Senhor, toma a nossa vida, que não temos condição nem de te dar, só podemos dizer depois que o Senhor já tomou. Toma a nossa vida e nos usa e nos leva para onde o Senhor quiser levar, para que a tua glória seja manifesta e para que outras pessoas sejam restauradas e libertas. Toma cada irmão aqui e que possa ser cheio do teu Espírito, cheio desta liberdade, e tenha a sua sede saciada, para que nunca mais procure beber em fonte que não tem vida. Nós oramos certos da vitória, porque já foi alcançada desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E nós te agradecemos e encerramos o nosso culto proclamando a tua bênção sobre nossas vidas. Portanto, Senhor, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, sejam com esta juventude aqui representada, a juventude DNA, sejam com o teu povo que é teu escravo, escravo com alegria, com prazer, agora e para todo sempre, até o Senhor voltar. Amém e amém. Vamos cantar.